Olá Brasil, chegando aqui mais uma vez com vocês e nesse vídeo eu vou falar sobre Seja a Diferença. Aqui quem fala é o pastor Marcos Rosa e eu queria pedir para você, meu querido, que está aqui pela primeira vez no meu canal, seja bem-vindo ao meu canal. Antes de falar do tema, pessoal, eu queria pedir para você assinar o canal, isso mesmo, tá passando ali, ó, tá certo, tá passando aqui. Assine o canal e ative as notificações. Se puder dar o teu like, compartilhar o vídeo com mais 2 pessoas, eu ficaria assim felicíssimo. Pronto, aqui vai o último aviso, pessoal. Antes de falar, eu queria deixar com vocês aqui o link aqui embaixo, tá certo? Desse livro Superação. Nesse livro eu falo sobre separação, falência, sobre espiritualidade, fé, criação de filhos e tudo mais, tá certo? Fazer a diferença, pessoal, não é simplesmente você ser chamado de evangélico, não é você ser chamado de gospel, né? Ou você fazer parte de uma igreja A, B ou C, não. Fazer a diferença vai muito além disso. Fazer a diferença em resumo é você realmente, não é, revelar o caráter de Cristo. É você andar diariamente com Deus, independentemente do que você esteja vivendo, não é? É isso aí. Como cristão, aquele que faz a diferença, não é? Ele tem que fazer a diferença na sua família, não é? No seu trabalho, com seus amigos, não é? E também no seio aonde ele convive da igreja. Ele não pode ser Maria vai com as outras, entende? Ele não pode ser o bobo da corte. Ele tem que ser uma pessoa que saiba para onde está indo e possa ter um caráter de Cristo e revelar esse caráter de Cristo na comunidade que ele está e influenciar as pessoas, não é? Não é ser influenciado, não é? Mas ser uma pessoa que tenha realmente esse caráter de Cristo para contagiar e influenciar, claro, outras pessoas. Para influenciar outras pessoas, nós podemos entrar naquela questão da santificação, né? É um assunto que hoje podemos dizer ignorado, né? Principalmente no meio cristão. Mas a palavra diz, sem santificação ninguém verá a Deus, né? A palavra diz que para entrar no reino de Deus, no reino dos céus, tem que se santificar. E o que é santificação? Santificação, pessoal, é separação para fazer a diferença. Não é você se separar enfim, das pessoas, entendeu? Mas é uma separação interior, uma santificação interior, uma santificação. Muita gente pensa que santificação é não tirar o cabelo do sovaco, não tirar o cabelo das pernas, é você não, né? É você não ir num cabeleireiro, você não se cuidar, não é? Enfim, tem pessoas que são assim, esquisitas, alienadas. São pessoas doentes que realmente não sabem viver o evangelho. Na primeira carta de Pedro 1,16 diz assim, diz o seguinte, diz, porquanto está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então nós observamos aí que tem que ter essa característica inerente, né, intrinsecamente ligada à nossa vida, para que a gente realmente possa refletir e fazer, claro, a diferença. Se não houver essa característica, essa qualidade na nossa vida, pessoal, simplesmente nós estamos sendo simplesmente frequentadores de igrejas, não é? Porque na verdade nós não fomos chamados simplesmente para frequentar a igreja, nós fomos chamados para sermos santos em uma sociedade, não é, que vive na iniquidade, na mentira, na corrupção, na desonestidade, não é? Ou seja, nós fomos chamados para sermos luz do mundo, sal da terra. Nós fomos chamados, claro, para fazer a diferença. Na verdade, a diferença está em você influenciar. Muitas vezes não quer dizer que você vai estar ali, né, falando de Cristo todo momento, todo dia. Não, Senhor, influenciar através do seu comportamento, das suas atitudes, não é? Ou seja, as palavras... as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras, não é? E isso, com certeza, é você influenciar as pessoas, entende, pessoal? Em segundo lugar, para fazer a diferença é necessário ter um coração voluntário, não fazer por obrigação ou por ativismo, entende? Fazer por amor, simplesmente por amor. Se você faz alguma coisa para Deus, se você serve a Deus, você tem que servir a Deus voluntariamente por amor, ou seja, você tem que ter sido atraído por esse amor, entende? A razão pela qual você foi atraído, claro, qual é a razão, qual é o motivo principal? Salvação. Eu sou miserável, pecador, e eu preciso de um Salvador, entende?
Então, quando essa verdadeira razão ela se coaduna, ela se encontra, né, o Criador com a criatura, e o que acontece? A consciência ali, ela está justamente, não é, com aquele motivo, com aquela motivação. Poxa, eu sou miserável, eu sou um pecador, eu preciso de me aproximar, de ter perdão de Deus. Então, a partir de então, não é, você abriu mão da sua vontade para fazer o que, pessoal? A vontade de Deus. E a partir de então, claro, você passa a ser a diferença. Você passa a colocar a Deus como prioridade na sua vida, ou seja, você passa a buscá-lo voluntariamente, focado e baseado, tendo como fonte principal de motivação esse relacionamento baseado, claro, no amor. Todo relacionamento que as pessoas, eu te queria encontrar a palavra correta aqui, mas não tô achando, né? Mas um relacionamento assim, digamos assim, entre aspas, que não for baseado no amor, é perda de tempo. Digamos assim, um relacionamento religioso, mecânico, não tem liga naquele relacionamento, entendeu agora? Não tem comunhão, entendeu agora? Não tem intimidade, entendeu agora? Então esse relacionamento, ele não gera vida, entende? Ele é um relacionamento ativista, entende? É superficial, mas ele não faz diferença na vida do outro, não é? Por quê? Porque é um relacionamento superficial, entende, pessoal? Em Mateus 6,33, Jesus diz, ele diz lá uma palavra muito importante. Ele diz lá: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Observa aí que Jesus está falando, claro, de prioridade, não é? Essa virose quer ir embora, não. Jesus está falando ali, pessoal, de prioridade, colocar em primeiro lugar, entendeu agora? Entende? Quando você coloca ele em primeiro lugar, você não vai negociar, não é inegociável isso aí. Não tem como você abrir mão daquilo que é a prioridade na sua vida, não é? Ou seja, aí você está colocando Deus em primeiro lugar, prioridade espiritual, tudo mais, aquela questão toda. E o fato de você ter essa atitude vai justamente contribuir para que as demais coisas sejam acrescentadas. E que demais coisas são essas? Claro, ele fala anteriormente de alimento, de roupa, enfim, de todas as necessidades e coisas assim desse tipo. Ou seja, você pode ficar tranquilo, você está ali ligado com ele, fique certo que todas as suas necessidades ele sabe, ele conhece profundamente você. E o fato de você ser fiel já lhe habilita, ou seja, lhe dá direito pela palavra a você ter, claro, na sua vida todo tipo de sorte de bênção e, claro, ser suprido em todas as coisas, entende, pessoal? Então é muito importante, ou seja, quando a gente coloca Deus como prioridade, ou seja, coloca Ele em primeiro lugar na nossa vida, claro, a gente passa a ter direitos adquiridos. Jesus ele chega a dizer lá em Mateus 5,13: vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Jesus está falando aí justamente da questão do sal. O sal ele tem aquela questão de preservar, tem aquela questão de dar gosto, né, nos alimentos. Você pode fazer a melhor comida do mundo, mas se ela não tiver sal, ela não tem sabor nenhum, não tem gosto, você não tem nem apetite para comer, né? Vá comer um peixe sem sal, um ovo sem sal. São coisas assim que o sal, ele dá sabor, ele dá diferença, entende, pessoal? Então aí Jesus está dizendo que nós temos que ser diferentes, que influenciar, enfim, que dá gosto, né? A sociedade olha para você e quer ser como você, né? E você não quer ser como a sociedade, não é? Ou seja, as ideologias das sociedades, elas, não vou dizer na sua maioria, mas as ideologias da sociedade, você não é envolvido por aquilo que, claro, está indo de encontro àquilo que são os princípios de Deus, entende, pessoal? E quando você se posiciona é que você faz a diferença. Quando você se mistura e aí está, não é, como diz assim, Maria vai com as outras no meio da multidão, entende? Seguindo, o que acontece? Você não está fazendo diferença nenhuma, porque você não está exercendo o seu papel, claro, de um cristão, de um filho de Deus, entende, pessoal? Então, um cristão, para aceitar tudo, na verdade, ele tem que repensar a sua vida espiritual, não é? Porque o cristão, na verdade, ele não pode aceitar tudo que estão impondo a ele tem que ter a sua decisão, ele tem que ter, não é? Ele tem que saber o que é que ele quer, entende? Ou seja, é por aí, ser sal da terra
é uma responsabilidade colocada por nós. Então, quando ele diz assim, quando o sal se torna insípido, não vale mais para nada. Quer dizer, se a gente não tem valor, não mostra valor, entende, pessoal? Então, claro que nós seremos desvalorizados. É isso que acontece. Então, resumindo para terminar, a sociedade está doente, isso mesmo, ela precisa de ser curada. E para ser curada, nós precisamos ser curados primeiro, não é? Eu preciso ser curado para curar a sociedade, entende, pessoal? Uma igreja doente, um discípulo doente, um cristão doente, ele vai curar quem? Ele não está curando nem a si mesmo, nem a si próprio, como é que ele vai curar o outro? Então, a igreja precisa ser curada, passar pelas águas purificadoras no sentido espiritual e passar a exercer esse papel, né, de curadora da sociedade, não é? Isso Jesus disse, porém, disse isso, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes, entende agora? Então, quem está precisando de ser curado é aquele que está doente. Quem está doente, no caso, precisa de um médico, no sentido espiritual. Quem é o médico? O médico, eu sou o médico, você é o médico. A igreja é a resposta de Deus para, claro, curar a sociedade, entende? Nós começamos a fazer a diferença quando a gente reconhece que há uma necessidade dentro de nós de nos arrependermos, de confessarmos os nossos pecados, de andarmos em santidade, de o que mais? De orarmos mais, de valorizarmos mais a palavra, a leitura diária, entende, pessoal? Tudo isso são pilares básicos de uma fé cristã que, se não forem praticados, é perda de tempo. A partir do momento que a gente confessa os nossos pecados, a palavra diz que o Senhor vem e nos sara, nos cura, nos transforma e nos liberta, e a partir de então nós estamos sendo levantados ou habilitados, claro, para sermos instrumentos de Deus na sociedade. O mundo, ele está nos sufocando. Estamos sendo sufocados pelo mundo, né? Ou seja, muitos cristãos, quando eles iniciaram com aquele fervor, com aquele ano, com aquela coisa toda, esfriaram, já jogaram a toalha. Ok, já não tem mais vontade de orar, de jejuar, nem se fala, andar em santidade. Se ele estiver num ambiente que fale disso, ele cai fora e vai procurar outro ambiente que alise ele, não é? Ele vai procurar o quê? Vai procurar aquele evangelho miojo, ok, pessoal? Me desculpe a falar a verdade, é um evangelho miojo, tá certo? Aquele evangelho que amacia o seu ego, aí ele se sente bem nesse ambiente. Agora, ambiente que se confronta, que é para ser curado, ser transformado e ser levantado por Deus como instrumento da geração, ele não quer. Muitos não querem isso, não querem fazer a diferença, entende, pessoal? Eles querem continuar justamente como se fosse namorando Jesus Cristo, não é? Namorar não é casar, entende? O casamento é um relacionamento mais sério, entende o que eu estou querendo dizer? Então, muitos são admiradores, mas poucos, não vou dizer poucos, mas não vou dizer aqui, claro, mas eu quero dizer assim, muitos são admiradores e muitos, né? Muitos são seguidores e poucos são discípulos. O discípulo é aquele que se submete integralmente à sua vida. A sua vida não tem mais valor para ele. Ele está para o que deve entende o que eu estou querendo dizer? Ele é capaz de dar a sua própria vida por amor a Cristo, ou enfim, se por acaso surgir, não é, um sistema que obrigue você a negar a sua fé, você está preparado para morrer pela sua fé, entendeu? Eu estou preparado para morrer pela minha fé? Essa é a pergunta que eu faço. Então, a resposta quem pode dar sou eu, e você pode dar a sua resposta, entende, pessoal? Claro que o seguidor, aquele que admira, ele não tá preparado, com certeza, não é? Mas o discípulo, ele renunciou a si mesmo. Isso é a diferença. É ser discípulo. Ser frequentador de igreja, pessoal, faz diferença nenhuma, não. Eu não me iludo com isso, não, ok? Eu não me iludo com isso, porque isso aí não faz diferença nenhuma, não. Faz frequentar a igreja, ok? Eu não quero dizer que você não deva frequentar, claro. Se você puder estar todo dia no templo, graças a Deus, se você tem essa liberdade, não é? Mas eu estou me referindo àquela questão de ter consciência e de ser um discípulo que faça a diferença na geração, naquela comunidade que ele está, naquele ambiente que ele está. Aí a coisa é mais séria, tá certo? Só relembrando, deixando aqui o link do meu livro Superação, tá certo? Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo,
tá bom? Tá certo, pessoal? Esse livro, ele tem abençoado muitas pessoas. Eu falo de relacionamento, falo de filhos, falo de fé, de espiritualidade, falo de vários assuntos desse livro, tá certo, pessoal? E também vou deixar aqui embaixo o link do curso de marketing digital, o melhor curso do Brasil, mais de 400 mil alunos. Não precisa falar mais uma coisa, tá certo, pessoal? Então, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele levante o seu rosto sobre nós e tenha piedade, misericórdia e compaixão de cada um de nós, que nós possamos ser despertados para, claro, ser a diferença nesses últimos dias, nessa última geração. Não sei se vai ser a última, mas as coisas estão tudo aí, né, acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Aliás, eu quero dizer para você que está aqui pela primeira vez no meu canal, claro, seja bem-vindo ao meu canal. E claro, vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.